Paz de Deus, irmãos, irmãs. Ultimamente parece que o único lugar que está para a gente ter alguma privacidade é dentro do nosso carro, né? Eu estou aqui na garagem tentando gravar um vídeo. Já tentei 2 vezes dentro de casa, mas está difícil. É complicado às vezes, porque os vizinhos estão perdendo a noção do respeito e fazem muito barulho. Quando isso, não é isso, é a rua, né? São esses carros de som, de gás, de ovo, de tanta coisa. Então, parece que o mundo está ficando cada vez mais problemático, né? A paz, a tranquilidade, o som dos pássaros, é algo que não está dando para... Quer dizer, o que era natural está deixando de existir, né? Mas o assunto, irmãos, que hoje eu estou querendo falar é a respeito do desviado, né? Na igreja nós conhecemos muito esse termo, né? Ah, o irmão desviou, o irmão é desviado. Então tem esse termo desviado, então tem às vezes até um ensinamento meio pesado, meio complicado de você não saudar os irmãos desviados, né? As pessoas às vezes interpretam mal essa questão, mas a questão, irmãos, é que antes de você, assim como naquele tempo, né? Os fariseus perguntaram para Jesus Cristo quem era o seu próximo. Jesus teve que explicar direitinho para eles quem era o próximo, porque a noção que eles tinham do próximo era as pessoas da igreja, né? E há muita confusão em relação a isso. Quem é o próximo, quem não é, mas o Senhor sempre dá de explicar, né? Está lá na palavra. Mas tem essa outra questão que é o desviado, né? Quem é o desviado? A Bíblia se refere a desviado da fé. É aqueles que desviaram de algo que enxergaram, né, irmão? Então, você não pode desviar da fé se você nunca teve fé. Senão você era só uma pessoa que não tinha sido ainda chamado para a fé em Deus, né? Mas você foi chamado para a fé em Deus, você creu, teve fé, e depois você simplesmente decidiu se desviar dela. A fé é o caminho reto que leva ao Senhor, né? Que leva aos céus, quer dizer, o Senhor é a porta. E você entra pelo caminho que leva aos céus. E de repente você decide desviar dele. Você não quero saber do caminho santo do Senhor. Você crê no Senhor, você crê no reino do céu, mas a tua carne ela é tão forte assim no que ela deseja, que você simplesmente cede aos impulsos carnais, aos desejos carnais, às razões carnais, e se desvia do caminho. Mas a questão é de quem é o desviado, né, irmãos? É que é interessante. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, e se desviaram da fé. Elas estão na igreja, estão frequentando, elas gostam daquele convívio social, às vezes estão lá apenas por obrigação, para manter o status, né? Porque pertence àquela comunidade, seus familiares pertencem àquela comunidade, e simplesmente declarar, assumir que não está mais na mesma fé, é complicado, vai dar muito trabalho, né? É trabalhoso demais, vai causar muito trauma, muito conflito, e fica muito mais confortável permanecer ali naquela figura, naquele teatro, né? Então tem muita gente que está dentro da igreja, mas se desviou. Mas alguns podem perguntar, não, mas desviado não é aquele que para de congregar? Aquele que não está indo mais na igreja? Não, se fosse assim,
nós teríamos uma nação de irmãos da congregação desviado, porque ninguém está congregando agora. Já pensou? São quase 4 milhões, eu não tenho a quantidade certa, mas eu ouço dizer que são quase 4 milhões de irmãos nossos na congregação, né? Então são 4 milhões de desviados, quer dizer, tirando aqueles que estão indo lá para o Brás fazer o culto online, né? Eles são os únicos que estão congregando. O resto está tudo em casa. Tudo em casa, na frente de televisão, na frente de celular. Tudo desviado, irmão. Gente, quanta gente desviada, mas não é isso, irmão. Olha como que Deus cria situações, né, e caminhos para que o entendimento chegue ao seu povo, né, irmão? Coisa linda, maravilhosa o caminho que Deus toma na nossa vida para que o conhecimento chegue. Irmão, desviado não é quem não está indo na igreja, quem não está congregando. Desviado é todo aquele que se desviou do caminho da verdade, do caminho da justiça, do caminho da paz, da retidão, que é o Senhor. Então, na igreja, irmãos, no tempo que a igreja estava funcionando, tinha muita gente lá dentro desviado da fé, mas sem ninguém saber. E tinha muita gente lá fora que nunca se desviou do Senhor, nunca deixou de crer em Deus, nunca deixou de crer em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre levou sua mente ao céu, em qualquer situação era Senhor, Senhor. Por quê? Porque nunca perdeu a fé, só perdeu a alegria de ir para a igreja, irmãos. Ou aconteceu algum evento, como diz um irmão que estava dando conselho um dia desses, por algum acidente. Irmãos, acidentes acontecem. Acontecem muitos acidentes na vida de gente que está na igreja e que ninguém fica sabendo, irmão. E ele continua lá mantendo aquela figura ali. Mas perante Deus, irmão, pode ter enganado o povo inteiro, mas está lá registrado e Deus vai te cobrar. Por quê? Se faz de santo, engana muitos, mas a Deus nunca vai enganar, não. Então tem muito desviado da fé dentro da igreja e muitos que estão fora da igreja que não se desviaram da fé, não. Quer dizer, como é que a gente vai fazer agora? Bom, você pode perguntar para o teu irmão, né? Se não tiver a luz de Deus, você pergunta para o teu irmão, você desviou da fé? O irmão vai falar, não, você vai confiar na palavra dele. Ou então você observa os frutos, né? Você procura observar. Às vezes tem aquele lá fora ali que não está congregando já há algum tempo, mas o temor do Senhor continua lá no coração, né? A devoção dele é toda a Deus. Não está congregando, às vezes não está tocando o seu instrumento na igreja, às vezes tem coisas impedindo, às vezes, de congregar, às vezes foi uma situação que aconteceu, agora o ministério impede ele de congregar, não importa, mas ele não desviou da fé, então não é um desviado. É interessante, né, irmãos? Quem é o desviado? Aquele que sai da igreja e para de congregar? Não, aí é uma pessoa que saiu da igreja. Pode-se até falar agora, né? É um desviado da igreja. Ele desviou da igreja. Agora, desviar da graça é uma outra situação. Hoje todo mundo está impedido de congregar. Muita gente impediu gente de congregar. Falou, não, você não pode, você não tem comunhão conosco aqui. E hoje está aí em casa, aí, sem poder congregar. Muita gente falou mal do celular. E hoje está tendo que usar o celular para poder ouvir um conselho ou outro. Muita gente se desfez do seu cooperador. E hoje está aí, ó, você não pode ouvir teu cooperador. Deve estar com uma saudade batendo no coração. Que tempo bom, quando eu entrava na igreja, meu cooperador era tomado pelo Espírito Santo e falava a minha necessidade. Hoje, você não pode ouvir teu cooperador, não pode ouvir um ancião. Todo mundo calado, irmão, todo mundo desviado, né? Todo mundo desviado não, irmão, só não está podendo congregar. Houve um impedimento grande aí. Como diz o irmão lá, houve um acidente, é um acidente grande, um acidente chamado pandemia. Agora tem um acidente maior aí, um acidente chamado medo. Medo de tomar multa. Medo de... Porque, venhamos e convenhamos, né, irmãos? Já é possível fazer culto na igreja, né? É possível. Observando as normas, né? E tem muita igreja que já está fazendo culto.
Mas os irmãos não confiam que todo mundo vai cumprir essa norma e está com medo de pagar a multa, né? Irmão, quem está desviando da fé aí? Quem está desviando que Deus é maior, né? Então essa questão de os desviados é uma questão que a gente tem que meditar a respeito. Quem são os desviados? Eu digo para vocês, só é desviado aquele que já creu em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e se desviou da fé. Se está lá sem crer, mas não está crendo em nada, já não tem certeza se Deus é Deus mesmo, já não tem certeza se nosso Senhor Jesus Cristo realmente ele era um Deus na terra, né? Porque ele era meio carne e meio Deus. Ele era meio filho de Maria e meio filho do Espírito Santo. Ninguém teve uma partícula de Deus tão grande quanto Jesus Cristo. Ele era o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né? As duas naturezas num homem só. Quer dizer, ele foi único, unigênito. Glória a Deus por isso, né? Mas a pessoa às vezes deixa de crer. Deixa de crer em tudo isso, irmão, porque às vezes entra uma guerra tão forte, mas o Senhor, ele é poderoso, irmão. Aquele que desviou, o Senhor pega o cajado dele assim como uma ovelha, às vezes deixa 99, ó, e vai lá pegar aquela ovelhinha que se desviou do caminho e botar no trilho. No trilho da igreja? Não necessariamente, irmão. A igreja é a junção dos santos, mas tem que ser santo para ser da igreja. Mas tem muitos que estão na igreja desviados da fé, já não crê mais na justiça do homem do que na justiça de Deus, crê mais na segurança do homem do que... Um dia desse eu ouvi o seu irmão falar que ele ia em missão da obra lá, e a polícia tinha que ir lá dar segurança para eles. Irmão, cada um sabe onde bota a sua segurança, né? Que a nossa segurança esteja em Deus, Porque os evangelistas, quando tem que subir no morro, nas comunidades, nas favelas, não tem polícia para segurar eles, não. É arma para tudo quanto é lado, irmão. É tiroteio, mas os irmãos sobem na fé, na confiança em Deus. Irmão, vamos ver quem realmente se desviou da fé, se desviou do poder de Deus. Aquele que confia no homem e não confia em Deus, ele se desviou da fé. Pode estar lá na igreja. Pode até ter um cargo importante na igreja, sabe, não? Mas se desviou da fé. Um dos homens grandes que era ungido do Senhor e se desviou da fé foi Saul. Ele se desviou da fé, irmãos. Ficou endemoniado. Foi buscar até coisas ocultas lá, né, irmão? Porque se desviou da fé. E era um ungido de Deus. Vamos ficar atento a isso, irmão. Desviado é todo aquele que se desvia da fé em Deus, do caminho santo e reto. Aí se desvia. Vai buscar outras alternativas, né? Vai buscar as coisas no mundo, na segurança do mundo, na segurança das leis, né? Eles se desviaram da fé. Irmãos, vamos meditar a esse respeito. Quem é o verdadeiro desviado? Fiquem todos na santa paz de Deus. Que o nome de Deus seja eternamente louvado em nossas vidas. Amém.